Fala, mulherada! Prontas para mais um episódio do Papo e Vinho Podcast? Eu me sinto pronta e recebo hoje um amigo da vida. Oi, pessoal. Mas vou apresentar para vocês não só meu amigo, mas um grande profissional. A gente vai falar sobre assuntos importantíssimos para todo mundo. Então, com vocês, Dr. Guilherme Fedriz. Seja muito bem-vindo. Oi, pessoal. Lely. Chama a Lely de Lely, né? Faz anos que a gente se conhece. Muito obrigado pelo convite. Espero trazer informação e ter uma boa conversa aí. Conversa boa a gente tem, que a gente já sabe que o nosso papo flui. Mas, deixa eu aproveitar aqui e agradecer os meus patrocinadores. Então, começando por ele maravilhoso, aquele que vocês só escutam falar, Matheus, MS Produções Audiovisuais, Diniz Laser, Lamia Parma. Sim, minha gente, agora em maio. Sabe ali Zafari Caxias? Sim. Vai abrir Lamia Parma, um novo restaurante. Tenho certeza que tu vai lá e vai gostar, porque o chefe é quem cozinha pro Papo e Vinho, o chefe Anderson, é maravilhoso. Então, tenho certeza que tu vai amar. JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, Ótica Veneza e Bocati, que a gente vai provar, né? A gente faz o sacrifício? Faz. Eu até vou deixar tu me servir aí hoje, né? Porque a gente aproveita quando temos homem aqui na bancada, a gente aceita ser servida, né? Ai, esse barulhinho pra mim é bom, música, né? Vamos ver se Denilson... Denilson, muito obrigada. Obrigado. Esse é meu sacrifício, né, Gui? Trabalhar... Difícil. Trabalhar com vinho deve ser difícil. É difícil. Mas o que a gente não faz pra levar conhecimento, sabedoria, né? Saúde para as pessoas. A gente já começa falando sobre prevenção. Um vinho tinto, uma tacinha de vinho, faz bem pro coração, doutor? Vai ter pergunta. Já fugindo da minha área, assim. Eu vou te dar uma resposta um pouco mais genérica, né? Se a gente pensar, assim, em tudo que é... Falando de oncologia, né? Isso pode, isso não pode. Eu acho que a vida a gente tem que ter uma medida certa, assim. Não é uma tacinha de vinho que vai me matar. Não é uma tacinha de vinho que vai me gerar um câncer. A gente sabe, existem alguns estudos que falam do vinho para o coração, né? A gente tem que tomar cuidado com os excessos, mas assim, o vinho faz bem pra gente. Uma tacinha de vinho para quem pode, que não tem nenhuma contraindicação, tá tudo certo. Obrigada, doutor Guilherme, salvou o meu patrocínio aqui. Aproveita, Gui, te apresenta para quem não sabe qual é a tua área de atuação. Vamos deixar todo mundo entendendo quem é você. Pessoal, eu sou Guilherme, sou cirurgião oncológico de formação. Me formei em Caxias, em 2012, como médico. Me fiz cirurgia geral no Pompeia. Depois fiz cirurgia oncológica na Santa Casa de Porto Alegre. Passei 3 anos lá. Acabei depois saindo, fazendo alguns estágios fora, estágio na Alemanha, retornei. A cirurgia oncológica até essa é uma questão interessante, assim. Quando a gente fala em rede social, enfim, uma área de atuação é realmente uma área de atuação, porque a especialidade mesmo é cirurgia oncológica, né? O cirurgião oncológico, ele se forma para operar câncer. Palavra feia de se ouvir, mas que a gente tem que ouvir. Mas com o passar do tempo, como são os oncologistas clínicos, a gente vai se focando em algumas patologias específicas. E hoje eu tenho uma atuação muito grande em tumores de pele e principalmente em tumores pélvicos, mais focado nos tumores femininos, né? Porque quando a gente fala de mulher, né, a gente estava conversando fora do ar aqui, né? Quando a gente fala de mulher, a gente tem que entender, assim, principalmente, é um aprendizado para o homem, né? De que a mulher tem suas peculiaridades. A mulher precisa de um carinho diferente, ela precisa de uma abordagem diferente. Quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de tratamento, né, fala de gestação, né, tem algumas mulheres que têm o sonho de gestar, tem algumas mulheres que não têm esse sonho de gestar. Mas a gente tem que entender que não é só um conceito de doença, né? É um conceito de cuidado, assim. As mulheres, elas necessitam de um cuidado diferente do que o homem precisa. E tá tudo bem, porque faz parte, nós somos diferentes, né? Quando a gente fala em mulher, diferentemente do que vocês homens, a gente... Não que vocês não tenham emoções, obviamente tem. Mas a gente tá muito mais ligada às pressões emocionais da sociedade, da família, que nós mesmos colocamos em nós. Então, acho que esse cuidado que tu fala tem muito a ver sobre isso, né?
a submissão que a gente falava em off, né? É que a mulher aí pronto para ser corrigida, tá? Mas, mas a mulher, o que a gente enxerga, assim, lidando com as mulheres, conversando com as mulheres, estudando, a mulher, ela tem uma pressão de que, ao mesmo tempo que ela tem que ser o sexo frágil, que ela tem que ser feminina, que ela tem que deixar com que o homem tome a dianteira, com que sirva o vinho, né? Conduza alguma coisa. A mulher tem que ser forte. A mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que, hoje, né, na sociedade moderna, tem que sair para trabalhar, porque imagina, tem que trazer dinheiro também, mas tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, tem que limpar, tem que ter sua vida sexual, sua vida íntima. Então, é uma pressão que as mulheres têm, que é diferente, não vou dizer que é mais ou menos do que dos homens. Mulher, né? Mas a mulher, hoje em dia, a gente vende que nós temos seres super-humanos, e a mulher mais ainda, porque se dá várias tarefas. Se eu sou homem, eu saio de casa e não cuido da casa, tá tudo bem. A mulher que sai de casa e não cuida da casa, muitas vezes é um caos. Um caos... Imagina sair de casa com a pia cheia. Exato. Não. E não necessariamente... a pia, a casa suja, meu Deus. Isso a gente fala no geral, não né? Fez mercado, comprou comida pro filho, não cozinhou. Exatamente. Eu entendo que não é sempre assim. Hoje em dia, graças a Deus, as coisas vêm melhorando, né? Mas tem essa pressão. E quando a gente fala de cirurgia e de tratamento de doenças femininas, né? E principalmente na minha área, doenças oncológicas, a gente acaba influenciando nisso, né? A gente trata um sistema genital, então influencia na parte de dor, na parte de desenvolvimento da mulher hormonal, então muitas vezes ela tem algumas dificuldades que não teria antes, né? Ela às vezes fica afastada do seu trabalho, fica afastada das atividades de casa, isso traz um problema para a família, porque às vezes a mulher é o centro da família, a gente vive uma sociedade, principalmente nós na nossa região, matriarcal, assim, então a gente traz um problema, e traz um problema que, até depois a gente pode conversar sobre isso, assim, um problema que é inclusive sexual para a mulher. Sim. E independente se tem um parceiro ou não. Para ela com ela mesma. Isso. E isso é um dogma muito grande para as mulheres. Isso é o que a gente conversa muito aqui, né? Sobre o quanto as mulheres ainda renegam o prazer, né? Independente de esse prazer vir sexualmente sozinha, com outra pessoa, ou o prazer de viver, de se dar o luxo de ter prazer, é algo que a gente ainda tem dificuldade. Isso, sabe por que eu falo bastante nisso? A Eliane fala isso que ele é homem, porque é fácil. Eu tive uma paciente logo que eu voltei para Caxias. Eu fiz um tumor de ovário nela. Ela continuou com a vagina, continuou com a vulva, em termos estéticos, né? Ela se olhava e se enxergava ainda da mesma forma, né? Ela voltou 2 anos depois no meu consultório, 2 anos e pouquinho, vamos arredondar para 2 anos. Voltou 2 anos depois no meu consultório, me perguntou se ela poderia ter relação sexual. 2 anos depois. E aí, claro, conversei bastante com ela, tinha um marido, né? Tinha um parceiro, enfim, casado, enfim. Ela saiu dali e eu fiz uma reflexão de que eu errei muito com ela. Nesse sentido. O tratamento oncológico, modéstia à parte, foi bem feito, foi tudo certo, a paciente está bem até hoje, enfim. Mas eu errei muito com ela. Nesse ponto. Porque e foi ali que eu comecei, eu sempre gostei da área, parte técnica, mas comecei a estudar outras coisas. Porque tu começa a dizer assim, cara, por quê? Porque ela talvez tivesse um dogma dela mesma, ela com ela mesma, né? Eu vejo mulheres que não se enxergam, que não se olham, mas tivesse medo da dor, medo de atrapalhar a cirurgia, mas faltou de minha parte trazer esse assunto com ela. Ah, mas tu é homem, é constrangedor. Depende de como é que tu faz a conversa, o vínculo que tu tem com o teu paciente. O paciente que me escolhe sabe quem é o Guilherme, ele entende desde o início como é que eu trabalho, como é que eu converso. E não ter trazido isso para ela, eu vi o quanto isso prejudicou a vida dela, a vida do casal, a vida da família, né? E dali em diante eu acho que eu tive que começar a conversar mais sobre isso. Por isso que eu trouxe hoje esse assunto já de cara, assim, porque eu acho que é um assunto importantíssimo. A gente às vezes fala de relação sexual como se fosse uma coisa diferente. Não, é uma coisa importante, cada um faz a sua, cada um tem se quiser, com quem quiser, tá tudo certo. Sozinho, acompanhado. Mas quando eu falo de um tratamento oncológico, de um tratamento cirúrgico, que eu vou agir, principalmente a gente falando de tumores ginecológicos na área genital da mulher, né? Eu não faço mama, mas agindo em vagina, em vulva, né? Que pode causar dor, que pode causar fraqueza, que pode causar baixa de libido. Pega uma mulher jovem, tiro, né, faça uma extração de ovário, né? Ela vai ter baixa de libido, vai ter outras situações. Ou ressecamento vaginal, porque a gente fez outros tratamentos.
A gente tem que conversar sobre isso. Faz parte da saúde feminina. Mesmo que ela não queira ter relação com ninguém. Que é uma opção dela. Que é uma opção dela, com 100% da mulher. Acho que aí entramos a individualidade de cada um, né? Cada um tem sua opção como quiser ter, né? Mas eu concordo contigo que, apesar de a gente ver na mídia, né, que existe uma vulgarização, uma normativa do sexo, até em pontos que eu não concordo. Exato. Ainda o assunto é muito tabu. Isso, eu acho isso... por isso que eu fiz esse comentário antes, né? Uma coisa é a gente falar sobre sexo. Outra coisa é a gente ser vulgar. Eu não tô te dizendo como tu tem que fazer, não tô dizendo como tu tem que te expor, nem que tu tem que te expor. Mas quando a gente tem que conversar sobre isso. Né? A gente tem que conversar sobre... E aí, de novo, entrando de novo na minha área, né? Eu preciso saber o que eu posso fazer. As pacientes têm medo. As pessoas têm medo. Medo de se conhecer. Isso é uma coisa daí incrível, assim, porque eu vejo às vezes mulheres com lesões externas. Né? Quando eu falo lesão externa, vamos lá. Quando a gente fala de vulva, é a parte externa, grosseiramente falando, né? Vulva é a parte externa da vagina, né? Todo mundo chama tudo de vagina. Vagina é a parte interna, daí a gente tem úteros, ovários, enfim, né? Então, lesão de vulva na parte externa. Lesões mais grosseiras, que estão ali alguns meses, e as mulheres não se olharam. Porque elas têm vergonha de se olhar, têm vergonha de se tocar, ou então viram e tiveram vergonha de avisar, de buscar ajuda, dizer, eu preciso de ajuda. E a gente inclui muito culpa nisso, né? Não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não é minha formação. Tanto é que a gente sempre trabalha com psicólogo associado, com psiquiatra associado, com uma terapia, né? Para o paciente ter esse apoio. Mas a gente vê que o paciente traz muita culpa. Meu Deus, eu fiz alguma coisa errada, porque aquela vez que eu tive uma... Não. Não tem culpa. Eu já tive que separar casal dentro do meu consultório que iam se matar lá dentro. Porque tu me traiu, porque tu... Não, gente, calma. As doenças vêm, aí a gente pode entrar em vários méritos biológicos ou outras coisas que a gente possa acreditar, e cada um tem sua fé e sua crença, mas as doenças vêm porque elas vêm. Não vamos entrar na parte técnica disso, mas as pessoas trazem uma culpa muito grande, as mulheres trazem essa culpa maior ainda, porque elas relacionam isso com a sua relação sexual, relacionam isso com o seu parceiro, relacionam isso porque aquela vez o meu parceiro fez tal coisa, porque... Não, calma. A gente tem uma doença, a gente vai tratar. Ponto. E aí a gente tem que fazer todo esse apoio de suporte, né? Porque é uma deformidade, né? A gente fala muito sobre mama. Pouco. Mas a gente não fala sobre a pelve feminina. Quando eu falo que tem que fazer uma fisioterapia pélvica... Meu Deus. Para as jovens, assim, que nem tu, que nem nós, Obrigada, assim, a gente tem a mesma idade, então nós somos jovens, assim. Mas a nossa geração para baixo, vamos botar aí dos 40 para baixo, até a gente consegue ter um papo algumas vezes. A gente consegue ter um papo. Mas às vezes vem uma pessoa de 60 anos. Jovem, 60 anos, hoje é jovem. Cara, tem mais 30 anos pela frente. E eu proponho uma fisioterapia pélvica. Fisioterapia pélvica, muitas vezes é invasiva, né? Para poder fortalecer a musculatura. Importantíssimo, inclusive. Importantíssimo. Ajuda em várias situações, com dor, relação sexual, controle miccional, controle de esfíncter, enfim, muitas coisas. E isso gera um caos na cabecinha da nossa paciente, e a gente tem que trabalhar isso, né? Então, por isso que é importante, psicólogo, enfim. Mas a gente gera vários tabus, várias culpas. E quando eu vou falar, olha, eu vou tirar a vulva, né, as mulheres que estão nos ouvindo, sem mama, já foi bastante discutido. Mas imagina sem os grandes lábios da vagina. Sem o clitóris. Né? Uma vagina curta. Uma vagina ressecada. Ou mesmo que seja interno. Sem o útero. Para muitas mulheres, tanto é que os antigos falavam, o útero é a mãe do corpo. Para muitas mulheres, tirar o útero, a coisa acaba ali. Acabou a vida, né? A coisa acaba ali. Né? Mulheres que nunca gestaram, queriam gestar, e vem com uma doença que nós temos que fazer, a extração uterina. É difícil, mulheres jovens, a gente tem, infelizmente, eu digo infelizmente, porque a gente nunca quer ninguém doente nessa vida, né? Mas que vem com doenças com 30 anos, 30 e poucos anos. E se eu te perguntar, tu tens uma estatística, um dado de melhora, piora nesses últimos anos? A gente teve uma baixa vai me faltar o número exato, tá? Número assim, média de idade, enfim, eu até posso buscar isso depois, mandar pra gente colocar ali para o pessoal ter essa informação. Mas a gente tem uma baixa da faixa etária
de neoplasias para todas as neoplasias. Né? A gente vai falar de câncer de intestino, de câncer genital, enfim, a gente tem pessoas jovens sendo acometidas. Vejo isso no meu consultório, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu tenho um sistema, hoje em dia tudo por sistema, né? Ele fazia uma média de idade, minha média de idade baixou bastante ali, né? E a gente tem várias situações que a gente pode pensar nisso. Nossos hábitos de vida, aquelas discussões, né? Industrializados, não industrializados, o estresse, o que a gente vive, o que a gente fuma, o que a gente come e tal. Também a gente tem um lado que não deixa de ser positivo, a gente melhorou muito o diagnóstico. A gente diagnostica mais gente, né? É claro, também. A gente faz muito mais diagnóstico, a gente faz tratamentos que melhoram os pacientes que antes morreriam, hoje não morrem mais, né? Isso é algo que eu penso, né? Talvez, a população aumentou, 2, eram dados que não eram colhidos antes, né? Então, quantas mulheres morreram em gerações passadas que nunca se soube o motivo real, né? Quantos assim, tá lá no interior, ficou doente, ficou acamada, morreu em casa. Somente as mais velhas. Morria. Né? Sim, eu passei por coisas assim na minha família, entendeu? Pessoas próximas. A nona ficou doente, a nona começou a vomitar, a nona foi pra cama, não levantou mais, não queria mais comer, foi ficando fraquinho e morreu. Ok. E era uma coisa normal, porque não se tinha tanto acesso, porque se aceitava muito mais isso, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem hoje, né? Trocando um pouco de assunto, mas quando a gente vai lidar com câncer, né? A gente hoje, por um lado é bom, a gente não aceita mais a morte de forma tão fácil, mas... Me explica o que está acontecendo, eu quero entender. Por outro lado, a gente não aceita a morte. Por uma questão cultural nossa, por uma questão... As pessoas não aceitam mais que o ser humano em algum momento vai morrer. Vai morrer. E a gente vai morrer. Todos nós vamos morrer. Quando vai ser, a gente ainda não sabe. A gente ainda tem uma fronteira biológica muito grande. O dia que eu entender como funciona o meu tumor geneticamente, com minha genética, isso eu falo bastante no consultório. A gente vai fazer lá, vai coletar os dados dos dois, vai fazer lá uma pílula mágica que vai agir e a gente vai tratar aquele tumor com uma pílula mágica. Ou a gente tem uma forma de bolo, claro, muito mais individualizado, vai vir para mim, vai dizer, tratamento individualizado, porque a gente vai entender quem é o nosso paciente, como ele funciona, enfim, e vai dar melhor tratamento para aquele paciente. Mas a gente não tem uma pílula específica. E as pessoas não entendem muitas vezes que a morte vai acontecer. Isso eu acho que é outro tabu. Assim como o sexo é tabu, a morte também é um tabu. E é algo que na minha mente não entra. Porque é a única coisa certa da vida. É uma coisa que coisas que a gente fala, né? E não sei se já parou para pensar nisso, né? Já pararam para pensar nisso? Se não tivesse morte, não tinha criança. Sobre isso? Se não tivesse morte, não tinha o cachorrinho, filhotinho, não tinha flor. A gente não precisava ter flor. Se os seres vivos não morressem, a gente não teria flor. A gente não precisaria ter todo o ciclo que a gente tem. A água que a gente bebe? A gente tem que ter uma renovação. Existe uma lenda, vai me falhar os detalhes da lenda, de um príncipe, né? Se atribuiu até uma lenda de Drácula, e eu discordo que seja de Drácula, assim, mas que ele foi contra os deuses, ele cometeu os seus pecados e queria ser imortal. E os deuses disseram, então tu vai ser imortal. Mas tu vai ser imortal e ninguém mais. E ele viu as gerações passarem. E ele foi se isolando. E no momento em que ele se redimiu, o perdão dele era poder morrer. Não tô dizendo que é bom morrer, tá? Que a gente não sente quando alguém morre. Mas a gente tem que entender que a morte é um tabu. Sabe bem, tu conhece minha família. Quando eu perdi meu pai, eu perdi meu chão, né? Era o homem que eu mais admirava na minha vida e me emociono até hoje com isso. Mas a morte faz parte da vida. E a gente tem que entender. E quando o paciente a paciente recebe um diagnóstico de câncer, ele faz o luto em vida. Ele vai pensar na morte. Então, todas aquelas fases do luto, revolta, barganha, enfim, eles vão passar pra gente, ou pra família, ou pro marido, ou pra esposa, pra quem tá por perto. Só que a gente tem que tentar fazer com que o paciente entenda que tá tudo bem. Muitos pacientes, graças a Deus, a gente vai conseguir curar. Né? Curar em oncologia é uma palavra forte, relativa, né? A gente vai conseguir fazer com que tenha uma sobrevida livre de doença, né? Que vai morrer de velhinho de outra coisa, né? Mas muitos pacientes vão morrer dessa doença. E vão ter um trajeto e existe vida nesse trajeto. E só pensar no final desse trajeto não pode. Só que é difícil para quem está no meio do furacão. Para quem já esteve com uma familiar ou consigo mesma doente, se a gente está com uma gripe, a gente já está
depende da gripe, a gente já fica demolido. Uma doença dessas é difícil, é uma doença que se arrasta às vezes por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e que traz dor, e que traz sangramento, e que traz uma alteração física, emocional. Então a gente tem que ter esse trabalho com a doente. Eu acho que isso é uma grande... essa é a parte mais importante. Sabe que, agora tu falando, eu me lembrei dos anos que eu trabalhei no hospital, né? Pra quem não sabe, como primeira formação, eu sou fisioterapeuta, trabalhei anos em hospital. Trabalhamos juntos, inclusive. Esse era o meu pensamento, né? Todo paciente que eu entrava para atender, principalmente os oncológicos, era a minha missão comigo, fazer aquele paciente rir daquele dia, né? Durante o atendimento. Então, uns vinham de uma forma mais fácil, outros eu precisava me puxar um pouco mais, mas trazer alegria, trazer sabor à vida. Porque no olho do furacão, como tu falava, só se vê o problema na frente. Um risco eminente de morte, né? Vou morrer. Ou quero não morrer, mas é a morte que tu vê na frente, assim. Então, eu acho que o grande... não a cura, né? Mas o grande desafio de um paciente ou da família desse paciente é conseguir viver o hoje. A gente que não está doente, ou achamos pelo menos que não estamos, isso. A gente também devia olhar a vida dessa forma, né? Eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Eu não sei se amanhã eu abro o olho ou o que acontece. Mas principalmente quando se tem palpável a morte, ou a possível morte logo à frente, eu acho isso mais importante ainda, né? De que os profissionais que estão atendendo, estão acolhendo, né? A família, esse círculo em volta desse paciente, encontrar brilho na vida, né? Novos desejos, que não seja só escapar da morte. E é difícil, assim. Uhum. E a gente tem que mostrar que tá tudo bem ter um dia ruim. Que tá tudo bem ter um dia que a gente tá chateado, que a gente tá triste, que a gente tá revoltado com tudo, que a gente quer chutar as canelas de todo mundo, jogar as coisas longe. Tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tem que viver, eu acho que daí existe esse limiar, né, entre entender que o amanhã pode não vir para todo mundo e não ser inconsequente. Né? Eu não posso ser inconsequente de nenhuma forma. Não sei se eu vou ver amanhã, eu vou fazer exatamente, fazer loucuras hoje, gastar todo o meu dinheiro, enfim, pode ser que amanhã exista, né? E aí? Exato, exatamente. Mas esse é o cuidado que a gente tem que ter, sabe? Porque o protocolo, eu pesquiso, eu olho artigo, a gente tem os protocolos bem escritos, algumas doenças que são raras, que a gente não necessariamente tem protocolo, então a gente tem que pesar riscos-benefícios, assim, mas esse cuidado ele é muito importante. E como cirurgião, assim, aí falando de mim, assim, eu tenho que tomar cuidado porque eu não sou paliativista. Na minha forma, eu não sou paliativista. Eu não sou psicólogo. Mas eu tenho que tentar entender isso para conseguir conduzir meu paciente junto com o oncologista clínico, junto com o fisioterapeuta, junto com o psicólogo, para a gente conseguir trabalhar como equipe. Quando a gente fala de trabalho multidisciplinar, é o trabalho multidisciplinar de todo mundo. Uhum. Só que eu tenho que conseguir trabalhar, entender qual que é o meu papel, quando o meu papel é o papel central. O paciente, é muito raro o paciente procurar o Guilherme e vir direto no Guilherme, né? Ele vem encaminhado por alguém. Normalmente, quando vem esse meu papel central, olha, fulana, você tem tal doença, às vezes é uma conversa dura, porque ela vem na primeira conversa, já tem que, né, ter esse embate com ela, né? Afirmar e confirmar, você tem tal doença, e o seu tratamento é esse, nós vamos ter que partir para isso. E junto com isso, trazer esse cuidado. Que, de novo, assim, daí voltando ao assunto mulher, né? Da mesma forma que o homem, né? Eu tenho homens no meu consultório, eu não posso tratar os dois da mesma forma. Uhum. Independente da opção sexual, eu não posso tratar os dois da mesma forma. Nós temos necessidades e desejos diferentes das mulheres. Ah, mas Guito não é mulher. Por isso mesmo, eu tenho que ter a humildade de entender que eu não sou mulher e dizer, olha, vamos juntos. Nós vamos ter junto da nossa equipe pessoas que vão te trazer isso. Mas eu tenho que conseguir conversar, não posso ter a vergonha de falar, olha, relação sexual, como é que tá com o teu marido? Uhum. Olha, vai ser assim, tu vai passar um período assado, tu vai sentir isso, tu vai sentir sintomas
nós vamos te fazer a retirada dos ovários, nós vamos ter sintomas de menopausa numa mulher de 30 anos. Opa, como é que nós vamos fazer? Nós temos que ter o nosso ginecologista perto, né? O ginecologista da mulher perto. Guilherme, vale a pena eu fazer prevenção, vale a pena eu fazer vacina, para que lado que eu vou? Então, esses cuidados é um cuidado muito específico que tem que ser feito. Assim. E o que tu diria... não tem exatamente uma receita de bolo, né? Não. Tudo é incerto, mas do teu ponto de vista, o que mulheres, principalmente, mas não vamos excluir, vamos botar os homens aqui no rolê também, quais são bons hábitos, boas práticas para dar menos chance ao câncer? A gente já teve uma palestra muito interessante aqui em Caxias há pouco tempo, assim, uma aula, né? Eu acho que a principal boa prática que a gente tem que fazer é se mexer. É atividade física. A gente confunde atividade física com ser atleta. Uhum. Né? Eu tenho que ficar com o meu corpo malhado, meu tórax trincado. Bumbum na nuca. A mulher tem que ter bumbum na nuca, os peitos para cima. Não. Calma. A gente tem que se mexer. 5 minutos de atividade física no dia já é o suficiente. Claro, dá para ser mais. Não, pelo amor de Deus, não vamos no menos do doutor aqui. Não. Já que começou os 5, faz 15. Isso, mas isso, obrigado. Não, o que eu tô querendo dizer é que as pessoas dizem eu não tenho tempo. Uhum. Tem. Cara, dá para fazer em casa, dá para caminhar na rua. Pode ser uma caminhada, claro. A gente vai entrar, né? É uma área mais tua de fisioterapeuta ou dos educadores físicos, né? Mas, como eu disse, né? Eu como médico eu tenho que tentar indicar para o meu paciente, né? Exercício físico resistido, exercício físico aeróbico. Mas estou em casa, sou teoricamente saudável. Eu não preciso ter... um personal. Exato. Eu acho que a principal prevenção que a gente pode ter é exercício físico. Cada um faz o que quiser fazer da vida. Eu gosto de judô, eu gosto de futebol, eu gosto de correr na rua, eu gosto de caminhar, eu gosto de ir pra academia, tem que se mexer. Uhum. Dança, tem? Dança, tem... Hoje em dia temos opções inclusive, na internet, né? Tu não precisa sair de casa. Pode baixar um aplicativo e fazer em casa com caixa de leite, com, sei lá, com Just Dance, de água. Sei lá, qualquer coisa. Em segundo lugar, eu acho que sim, a gente tem que lembrar de algumas coisas, assim, a gente falou do vinho, né? Eu acho que aquela tacinha de vinho. É isso. Eu acho que é vida na medida, né? Tem uma grande amiga, a Mari, que é vida na medida, que ela fala isso e eu roubei esse jargão dela, assim. Veja bem, pessoal, eu não estou incentivando nada, mas eu acho que assim, se a gente conseguir ter medida, a taça de vinho pode entrar. Mas a gente tem que lembrar de tomar água. Uhum. As pessoas olham para mim e dizem, eu não consigo tomar água. Não, 2 litros de vinho e uma taça de água, né? E o refrigerante tu consegue. Não, o refri eu consigo. Não, a água eu fico enjoado. Tem que conseguir tomar água, a gente tem que tomar bastante água, a gente tem que manter nossos hábitos urinários e intestinais bons, a gente tem que comer de forma adequada. Posso comer chocolate? Posso. Eu posso comer carboidrato? Posso, só que eu não posso só comer chocolate. Eu não posso só comer doce. Mas eu posso comer um docinho de vez em quando. Isso inclui os pacientes oncológicos. Doutor, me disseram que açúcar é alimento do câncer. Calma, a gente pode comer as coisas com moderação, assim, né? Claro, vão ter tratamentos aí sim, né? Que durante o tratamento eu não vou poder tomar minha tacinha de vinho, eu não vou poder... Mas eu acho que... é um período. Eu tenho convicção de que, primeira coisa, atividade física. A gente tem que se mexer. O ser humano foi feito para se mexer. Máquina parada adoece, né? Exato. A gente tem que botar para dentro o combustível certo. Não é neurose, não é viver em dieta, não é isso, mas comer direito, comer frutas, verduras, arroz, feijão, massa, carne, batata, comida de verdade. E nesse meio do caminho colocar as coisas que nos dão prazer. Porque o estresse também é um grande problema, né? Uhum. A gente padece do estresse, a gente aumenta cortisol, aumenta fatores inflamatórios, isso tudo contribui para a oncogênese. Então, gente, eu chego na minha casa, num final de semana, eu quero abrir um vinho com a minha esposa. Eu tô estressado, tô numa semana difícil. Poxa, é meu momento de prazer com a minha esposa. Fazer uma janta, tomar um vinho, um bom vinho, né? Já que nós estamos falando de vinho. Tomar um bom vinho, vou lá na Boccati, que
Inclusive, eu sou cliente da Boccati. Obrigada, Gui. Vou lá na Boccati, compro um vinho, quero tomar um bom vinho. Não é um problema isso. O que eu não posso é tomar um galão de vinho todos os dias, ou todas as horas, todos os momentos. Eu tenho que ter minhas atividades funcionais, eu tenho que estar funcional, mas eu consegui ter momentos de prazer com a minha família, independente de como é que se forma a minha família, ou com os meus amigos, ou enfim, com quem quer que seja. Eu tenho que me dar esse direito. Então eu tenho que dar o direito de no final de semana, quero comer um docinho. Pronto, tá tudo bem. Mas eu acho que a grande prevenção que a gente tem para fazer é exercício físico. As pessoas, eu vejo muito no meu consultório, assim, as pessoas são sedentárias, ao extremo. E isso prejudica, inclusive, a recuperação do tratamento. Eu preciso de um paciente que consiga se levantar. Eu preciso de um paciente... O paciente consegue ter uma mobilidade, uma massa magra muscular boa, ele consegue se recuperar muito mais rápido no tratamento de uma cirurgia, de uma quimioterapia, de uma radioterapia. Né? Tem uma máxima, né, da performance física, né? Até quando tu malha, até quando tu tem que fortalecer, enfim, né? E eu gosto de dizer que o suficiente para que tu viva com dignidade os seus últimos 10 anos de vida. Isso. Eu estou nos meus últimos 10, eu não sei e nunca saberei. Isso. Quer dizer, um dia saberei, mas aí já foi, né? Então, eu acho que esse é uma boa dose, né? Eu tenho músculo para gastar de hoje até os próximos 10 anos para ter dignidade, para andar, para me locomover, para limpar minha própria bunda, né? Para ir e vir. Tenho. Tá ótimo. É isso. É isso aí. Eu acho que é por aí o negócio. Assim, e isso inclui, voltando às mulheres, né? A pelve feminina. A gente fala, mulheres, muitas, né? Têm filhos, acabam tendo situações pélvicas que tem que ter esse fortalecimento. Né? E a gente tem que se cuidar. A gente tem que ser saudável, a gente tem que estar bem conosco mesmo. Eu não posso, com 30, 40 anos, não conseguir caminhar daqui e ali. Claro, a gente tem doença, a gente tem lesões musculares, a gente tem outras coisas, né? A gente está falando do geral, né? Então, eu acho que a maior prevenção de hábitos de vida é saber se mexer, é conseguir se mexer, é tentar se mexer. São pequenos hábitos que modificam muito, porque reduz o estresse, reduz um monte de coisa, reduz a oncogênese, reduz muito o meu risco de ter câncer. Exercício físico. E aí você talvez apedrejado por muitos mais do que o resto. Mais do que o que eu como. Eu consegui fazer uma atividade física regular, diária, com calma. Quero ser um atleta, que não quero ser um atleta, você... Aí cada um tem a sua... Mais do que todo o resto. Acho que esse é o grande pilar da prevenção. E depois, claro, a gente tem prevenções específicas para os tumores femininos, né? Enfim, mas de hábitos de vida, eu sou... mas Gui, tu não faz exercício todo dia? Não, claro... Eu entendo que a vida... Eu sei que eu deveria. Eu falo isso para os pacientes, eu sou bem franco com as pessoas. Assim, eu não sou exatamente o exemplo, mas eu estou dizendo que eu deveria estar fazendo. Inclusive, às vezes, eu já perdi paciente por isso, porque eu sou bastante franco com os pacientes. Eu sei que não é fácil. Eu também não faço todos os dias. Eu também, às vezes, saio do meu trabalho de noite e estou cansado. Eu quero banho e cama. Saio a tempo de fazer qualquer treino. Eu faço... né, eu pratico judô. Poderia ir pro judô, poderia botar um tênis e correr na rua. Tô com preguiça. E vou para minha casa, sento no meu sofá e fico no meu sofá lendo livro, vendo celular, fazendo qualquer coisa. Também eu entendo isso. Por isso que eu disse, essas coisas têm que ser feitas na medida, mas a gente não pode usar isso de desculpa para não fazer exercício físico nunca. A gente tem que ter uma regularidade, a gente tem que manter... É uma coisa que eu até falei um dia nas redes sociais, assim, e trouxe uma certa dificuldade de entendimento, né? Que eu disse que obesidade é doença. Obesidade é doença. E obesidade causa câncer. A gente tem alguns tipos, inclusive, aí, entrando nos tumores ginecológicos, tumor de endométrio, um dos principais, se não o principal fator de risco é a obesidade. Eu não estou falando de ser gordinha, de ter um aqui, um ali. Obesidade. Exato. Não estou falando de estética. Estética é uma coisa. Cada um... eu me sinto melhor bem magrinha, me sinto melhor um pouquinho mais cheinha, eu me sinto... Cara, tá tudo bem. Cada um tem que estar feliz com o seu corpo. Mas a obesidade mórbida é doença. Isso, e daí voltamos ao assunto, né, de atividade física, o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente faz. Então, a gente tem que entender que a gente vai pagar a nossa conta lá no futuro. Sabe que agora te ouvindo, me lembrei, eu tenho uma amiga e cliente, paciente, ela passou por uma redução de estômago, enfim, né, fez bariátrica, e aí...
mudou a vida, né? Literalmente. Porém, ela já estava sem atividade sexual há uns 3 anos. E aí, há umas semanas atrás, ela teve, né? E ela chegou me dizendo assim, Fábio, eu realmente preciso muito ir pra academia. E eu disse, por quê, né? Mas ela tava, obviamente, né? Pós-cirurgia, fez... Sim, existe toda cirurgia depleta a gente de alguma forma, isso, né? isso. A cirurgia, ela demanda musculatura nossa. Isso, mas ela fez atividades, enfim, mas uma atividade para suprir esse pós-operatório, né? E ela disse, tu não tá entendendo. Eu passei uma vergonha, eu não tinha nem pulmão, nem performance. Então, é muito sobre isso, né? Atividade física... Ter uma prática de atividade física regular vai transformar o seu momento íntimo também. Isso, exato, é que as pessoas, nós, né, é natural nosso pra gente tentar organizar a nossa cabeça, né, de novo, eu não sou estudioso da mente humana, mas assim, eu percebo isso, a gente tentar fazer compartimentos, né, minha doença, a minha saúde, a minha atividade física, a minha vida pessoal, íntima, né, a vida da mulher como mãe, a vida da mulher como mulher, a vida da mulher como amante, a vida da mulher como, enfim. Mas a gente esquece que é tudo meio junto, né? Uhum. Somos personas diferentes, mas dentro de um mesmo corpinho, né? A brincadeira é a mesma, né? Então, assim, o que eu deixo de fazer no meu trabalho, né, ou o que eu faço no meu trabalho, o estresse que eu tenho lá, por mais que eu tente não levar para minha vida pessoal dentro da minha casa, acaba indo. Então, ou eu tenho... E vice-versa, né? E vice-versa. Ou eu tenho formas de me manter saudável em tudo, e de novo, tá tudo bem não estar saudável em algum momento, mas eu tenho que entender que eu não tô saudável, eu tenho que entender que eu tô estressado demais e tentar procurar essa ajuda, eu não tenho que ter vergonha de ter essa ajuda. Ou eu não consigo resolver. Eu não posso falar de prevenção e de saúde se eu não tento resolver lá na ponta. Eu não posso falar de sexualidade se eu não tento resolver minha saúde. Uhum. E assim vai. Então, esse é o nosso papo de que quando a gente tem uma mulher na nossa frente para ser tratada de uma questão de doença, eu também tenho que pensar na saúde dela. Eu também tenho que pensar na vida de trabalho dela. Eu também tenho que pensar no namorado, no marido, na namorada, na esposa, enfim, né? Eu também tenho que pensar na vida íntima dessa mulher. E eu tenho que trazer isso para ela. Eu me prometi que eu não ia mais errar como eu errei com aquela minha paciente lá, sabe? Porque tudo caminha junto. A prevenção... mas eu já tenho meu tumor, eu já tenho meu câncer. Mas eu tenho que fazer prevenção também. Eu tenho que ter saúde. Esse foi um. Isso. Não significa que outro não pode aparecer. E a gente melhorar nossa imunidade. Se não melhorar os seus hábitos, a gente melhorar nossa imunidade, nossos hábitos, nossa saúde, vai ajudar no tratamento e talvez numa chance menor, talvez, com certeza, a gente pode até trazer estudos mostrando isso, chance menor de essa doença voltar. No futuro, Então, as coisas todas têm que caminhar juntas. Né? E senão vai ser que nem tua amiga, né? Não faço aqui, não faço ali, quando chega lá na hora do bem bom, na hora do vamos namorar, não consigo, e não consegue mesmo. Da mesma forma, né? Falando de homem, o homem quando tá estressado, a gente tem um dos maus do século, né? O estresse, o homem não consegue ter ereção. Porque ele tá doente? Não, porque ele tá estressado, mas também não deixa de ser um tipo de doença. Então, ou eu trato tudo, ou eu não consigo lá na hora. Né? Isso serve para mulheres, isso serve quando a gente vai tratar doença, isso serve quando a gente vai entrar na mesa cirúrgica. Aquele momento de entrar na sala cirúrgica, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem te esperando. A sala cirúrgica não é um momento tão paz e amor quanto as pessoas imaginam. Paredão, né? É barulho, é conversa, é material, é barulho de máquina. É um estresse. Então eu tenho que estar confiando em quem eu estou lá, eu tenho que estar confiando no meu processo. E o meu processo inclui o que o médico me falou, inclui o que o físio me falou, inclui o que a psico me falou, inclui o que a enfermeira me falou, inclui eu confiar em todo o processo, inclui no que eu estou fazendo. Porque em todo esse processo existe uma parte que nenhum outro profissional pode fazer, né? Que é a parte que é do paciente. Isso. E que ela é muito importante. Isso. A gente tem que entender que muito é nosso. Mas Gui, eu sempre fiz tudo e tive uma doença. Tudo bem? É isso que eu falei, às vezes as doenças vêm. Acontece. Mas vamos lá. É difícil levantar a cabeça.
Mas aí faz a nossa parte como profissionais da saúde, né? E não só o médico, os profissionais da saúde. O paciente tem que entender que quando ele tropeçar, ele cair, a gente vai estar lá para estender a mão. E nem sempre o caminho vai finalizar onde a gente gostaria. E não estou falando de morte. Sim, sim. A vida da gente é como se nós estivéssemos numa estrada. A gente tem uma doença dessa, a gente leva um caminhão na porta do carro que nos joga para uma outra estrada. E aquela estrada nunca mais vai ser a mesma. E vamos lá. A estrada tá ali. O sol vai nascer de novo. Ah, mas estava nublado. Sabe qual foi a primeira coisa? Acho que eu nunca te falei isso. Desculpa falar uma coisa muito pessoal minha. Até, enfim, falar. Mas lembrei disso agora. Acho que quando as coisas vêm, a gente tem que falar, né? Quando meu pai morreu, foi no Natal. Primeira coisa que eu falei quando eu saí de dentro do hospital, depois de fazer papelada, enfim, tava indo lá para ver essas coisas de caixão, coisas assim, e falo do meu pai porque, de novo, foi meu grande ídolo, assim, meu exemplo. Eu olhei pro céu, eu tava de mãos dadas com a Simone, minha esposa, e eles falaram, que céu azul bonito. E ela disse, Gui, faz 5 dias que o céu tá azul. Só que eu não conseguia enxergar. Então é normal quando a gente tá doente, ou quando a gente tem alguém que a gente ama que tá doente, a gente não vê que o céu nasce de novo. Mas faz nossa parte de profissionais da saúde olhar para essa mulher, a gente tá falando de mulheres, mas para esse paciente, para essa pessoa, e estender a mão. E a gente precisa do paliativista, a gente precisa de novo de toda a equipe, né? O cirurgião, o meu trabalho é talvez a parte mais dura de todas, né? No sentido de agir nessa mulher, de agir nessa paciente, para as deformidades, enfim. De trazer as notícias impactantes, né? Mas a mão tem que estar ali. O apoio tem que estar ali. A gente tem que poder apoiar esse paciente, essa pessoa, esse ser humano e levar. Sem romantizar tudo. Às vezes a gente fala assim, parece meio romantizar tudo. Não, a gente tem que ser técnico também. Pé no chão. Até porque às vezes eu vou dizer assim, tem que fazer isso. Mas... Não, olha só. Tem que fazer isso. Tem que. Eu até brinco assim, se não é comigo. Não, porque o Guilherme... E acontece, às vezes a mulher quer uma outra mulher. E ok. Tá tudo bem. A gente te indica uma cirurgiã mulher, te indica um cirurgião diferente, mais velho. Às vezes, o Guilherme é muito guri, o Guilherme conversa muito. Beleza. Mas você tem que fazer isso. Porque a outra escolha não dá. Comigo ou semigo, exato, isso vai comigo ter que ou semigo, acontecer. você vai ter que fazer. Então, às vezes a gente não pode romantizar tudo, né? Eu acabei falando algumas coisas pessoais, inclusive, mas a gente não pode romantizar tudo. A gente tem que ser técnico. Primeira coisa, a gente tem que tratar a tua doença. Mas a gente tem que entender que o paciente precisa de ajuda. E essa mulher precisa de ajuda. Porque, de novo, é físico o negócio. É deformidade, é uma mutilação, né? Mesmo que seja interno e que isso não seja visível, é uma mutilação. Isso, claro, a cirurgia... A gente brinca, né, que daqui uns, 200 anos, os caras vão olhar pra trás e vão dizer, cara, aqueles bárbaros cortavam as pessoas. Tomara que esse dia chegue, né? Tomara que esse dia chegue, né? Mas hoje é o que a gente tem para fazer. As tecnologias estão se desenvolvendo, a gente tem cirurgias minimamente invasivas, a robótica está chegando aí, já melhorou muito. Botando o pé na porta, assim, as coisas estão melhorando muito, assim, sabe? Mas ainda a gente tem um longo caminho que precisa ser passado. A gente tem que trilhar esse caminho, né? A nossa geração, a próxima geração, tem que ir indo e as coisas vão melhorando. Né? Nem tudo tá tão ruim. Não, muito pelo contrário, vem melhorando muito. Pensa, quando teu pai atuava... Era outra história. Agora tu atuando, são realidades diferentes, né? São técnicas diferentes, tecnologia diferente, né? Tudo. Tecnologia, a forma de se abordar o paciente. O próprio paciente quer ser abordado de outra forma, né? Por isso que a gente, quando eu disse lá no início, né? A cirurgia oncológica é uma especialidade, a gente vai acabando se direcionando porque a gente entende que a paciente não aceita mais qualquer coisa. Né? E tá certo. Né? Mudou o perfil do paciente também, Em off, né? a gente estava falando, né, de que as mulheres ainda sofrem muito com alguns dogmas, né, que são impostos a elas, né? E só que ainda bem que essas coisas estão, como essa conversa de hoje, como outras conversas que são feitas, está se mudando. E a mulher não aceita mais qualquer coisa hoje em dia. A maioria, graças a Deus, principalmente as gerações mais novas, elas querem ser bem tratadas, elas querem ter dignidade, não quer ir lá na sala cirúrgica ficar toda exposta com todo mundo te olhando, não, tem que ter um certo ritmo, um certo cuidado, porque são pessoas individuais.
Né? São pessoas individuais. Se não é porque eu estou aqui sedada, Exatamente. que eu me entreguei completamente aqui. Tipo, doutor, é entre nós. Exatamente Né? isso. E isso acho que faz o diferencial no atendimento, né? Essa segurança de, sim, tu está me operando, sim, tu está, né, agindo em mim, no meu corpo de alguma forma, e essa conexão, essa confiança existe, né? Exato. É isso aí. Mas é por aí o negócio. Se eu não estiver consciente, tu vai estar aqui para me defender. Isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu acho que é essa conexão que tem que ser feita, assim, com a tua paciente, assim. E de novo, assim, é comigo ou semigo. Uhum. Tem que ser feito. Né? De novo, a prevenção tem que ser feita. Por que eu não vou fazer? Aqueles 5 ou 15 minutinhos? Coloque a mão na consciência. Por que eu faço essa escolha de não fazer prevenção? Por que eu vou esperar a bomba estourar daqui 20 anos? Ah, mas é só daqui 20 anos. Mas eu poderia ter mais 50, sei lá. Entendeu? Ah, mas se eu fizer tudo certo, pode dar errado. Sim. Pode, mas a chance é menor. Se a gente for jogar em números, eu tenho uma estatística de atravessar a rua agora e me dar um troço. Uhum. Né? Estatística tem pra tudo. Eu posso estar caminhando agora, torcer o tornozelo, ter uma lesão de tornozelo. Uhum. Não tem que pensar em números, tem que pensar o que é melhor pra mim. O melhor pra mim é ser o mais saudável possível. Uhum. Dentro dos limites, sem enlouquecer, né? Eu me conhecer, eu acho que o trabalho que aí não é sem querer puxar pro teu lado, mas o trabalho de trazer pra mulher sexualidade, o corpo, saber se conhecer, se olhar, permitir se conhecer, e aí não estou entrando na parte sexual, mas saber como é que funciona o seu corpo, seus hormônios, cada fase da vida. A mulher, muito mais do que o homem, tem fases hormonais na vida, são fases cíclicas, né? biológicas, que traz antes da menstruação, depois da menstruação, puberdade, fase reprodutiva, pós-menopausa, enfim, né? Um ginecologista vai saber falar sobre isso muito melhor do que eu, mas entender isso, aceitar isso E cada uma dessas fases trazem mudanças importantes para bem ou para mal na vida dessa mulher. E quando a gente fala que o paciente tem que aceitar câncer e a mulher tem que aceitar as suas doenças e as suas fases, não é passivamente. De novo, tá tudo bem se revoltar com as coisas. Mas se revoltar e fazer alguma coisa boa com isso, né? Vamos lá, vamos lá, mulherada, vamos levantar, vamos fazer, vamos encarar. Ah, eu tive um problema pessoal lá no meu casamento. Tudo bem. É ruim, a gente vai passar pela fase do luto, pela fase levanta a cabeça e vamos lá. Eu passei por uma fase difícil da minha saúde, eu tive uma doença, fui lá com o Dr. Guilherme me operou, foi uma cirurgia difícil, eu tive lá, fiquei com uma sequela no sentido, tipo, física mesmo, tive que tirar um pedaço da minha vulva, fiquei sem um grande lábio. Tudo bem, vamos lá, como é que a gente vai poder daqui pra frente transformar a vida? Aquilo que eu falei, não é mais a mesma estrada, mas eu vou levantar minha cabeça e vou adiante. E isso é um poder que as mulheres têm. Cara, isso é uma coisa que, assim, é nítido. Muito mais do que nós, vocês têm. A gente tem que aprender, a gente tem que tentar, a gente precisa de ajuda, vocês também precisam aprender, tentar, precisam de ajuda. Mas é uma coisa que vocês têm dentro de vocês. Cara, é nítido isso, é nítido. É incrível como vocês têm um poder de erguer a cabeça. É pelo filho, é pelo marido, é por si mesma, sei lá, mas vocês buscam uma força que não existe. Eu nunca passei por essa experiência de câncer, enfim, né? E estamos aqui trabalhando para que nunca precise eu ser sua paciente. Ficamos só na amizade. Sim. Mas em outras situações da vida, é muito real isso. Quando a gente se dá conta de, beleza, tô no fundo do poço aqui, né? Tô emocionalmente, fisicamente, sei lá, seja o que for, né? Na merda. E aí? Eu vou ficar sentada aqui ou bora erguer, bora sacudir, né? Então, aqui não tá confortável, não tá legal. Eu posso ficar reclamando e parada aqui e continuar ruim, ou eu posso me mexer e fazer isso melhorar. Isso aí. Então, acho que essa é a grande, talvez, facilidade nossa mulher, de quando essa chave vira, tipo, aqui não tá legal. Seja no meu relacionamento, seja na minha saúde, seja no meu trabalho, seja o que for. A gente tem, talvez, uma facilidade, talvez, maior de vocês, de dizer, não quero mais, vou mudar, vou movimentar e vou fazer. Eu não tenho nenhuma explicação para isso. Talvez, de novo, né, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que estude mais isso do que eu, ou vocês mulheres vão me explicar.
Mas isso é fato. Isso é fato, assim, a mulher tem o poder, o dom, a força de fazer mudanças muito mais do que o homem. De limão a uma limonada ou uma caipira, Alguma coisa vocês fazem, exatamente. Vocês pegam o limão, alguma coisa vocês vão fazer, né? A gente às vezes fica só olhando pro limão, deixa ele, tá, vamos ficar quieto aqui. Não, vocês não conseguem, isso é bom. Mas ao mesmo tempo, tem que saber lidar com isso, né? Uhum. Essa energia toda, esse fogo todo, né? E entender que nem sempre vai dar certo. E que nem sempre a gente consegue fazer isso sozinha. E que tá tudo bem, de novo. E que tá tudo bem pedir ajuda. Isso é uma das coisas que eu mais falo, eu tô repetindo aqui, porque assim, tá tudo bem. Uhum. Ah, mas não tá, Sim, mas vamos lá. Aquilo que eu falei antes. O sol nasceu, o mundo continua, a gente tá aqui, a gente tem a nossa família. Ah, mas a minha família se estrutura assim, mas alguém a gente sempre tem. Nem que seja a nossa fé, cada um tem a sua fé. E tá tudo certo. E mesmo que seja a fé de não acreditar em nada. Alguma coisa. É uma fé. Alguma coisa. Exatamente. Alguma coisa a gente tem que a gente acredita. Que seja fé em ti exatamente. mesmo. Alguma coisa a gente acredita. Uhum. E vamos lá. A gente tá aqui agora. E é o que a gente falava lá no início, né? Nós mulheres temos dentro de nós essa questão de servir. Então a gente serve os outros, a gente ajuda os outros, a gente tá sempre, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso? Deixa que eu vou, deixa que eu faço. Só que quando chega na nossa hora de pedir ajuda, a gente tem essa dificuldade. Isso aí. Então, de tudo que a gente falou até aqui, peça ajuda, não tenha vergonha e faça exercício físico. Isso, eu acho que é isso aí, porque eu vim pra cá, assim, sabe, quando eu vim pra cá, eu vim pensando nisso, e eu disse, cara, eu não quero falar de cirurgia. Uhum. Porque falar de cirurgia é pesado, é uma área técnica, e acho que não é o enfoque, assim. Se eu tenho alguma coisa para dizer para as mulheres, é isso, assim, fogo, um homem falar, dar uma dica para as mulheres, né, mas é bem isso que tu falou, assim, saiba quando você precisa de ajuda, saiba quando você não precisa de ajuda. Uhum. Quando você consegue resolver, acredite na sua força, tipo assim, eu consigo resolver, vamos lá. Mas se alguém te oferecer ajuda genuinamente, aceite também. Uhum. E faça a prevenção. E a melhor prevenção é se mexer. Exercício físico. Não precisa virar um atleta. Ah, é porque a fulana de tal tem uma bunda, não sei. Não. Exercício físico. A gente não precisa chegar no corpinho da Graciane, entendeu? Não é o foco. Nem deve, inclusive. Mas, não é o foco. E nem deve, inclusive. Nada contra, enfim, cada um. A gente tem que entender que o nosso corpo é o nosso corpo, a nossa vida é a nossa vida. E de novo, as mulheres, às vezes, elas se doam muito e elas esquecem que a vida delas é delas. Uhum. É fácil o homem falar isso. Muito fácil. Uhum. Mas convivendo e trabalhando com elas... Eu super concordo contigo. E trabalhando com vocês e aprendi muito com a minha esposa em casa e convivendo com ela. Trabalha comigo no hospital médico também. Vendo pareados no mesmo nível as dificuldades muitas vezes maiores que ela tem de conseguir com que as pessoas até respeitem ela. Então, e ela é sensacional. Então, muito. Eu sou suspeitaço para falar dela, mas enfim. Então, acreditem em vocês. Trabalhem para isso. E vamos lá, tem que seguir em frente. Gui, aonde eu espero que você que está me ouvindo jamais precise do Dr. Guilherme, mas caso você, alguém de sua família precise, aonde o pessoal te encontra? Pode me encontrar na rede social, né? Lá tem um linkzinho para conseguir marcar consulta. É Guilherme Z Fedrizzi, tudo junto, né? O @, né? Pode ligar no meu consultório, 999 70 3399. Eu atendo aqui na Rua Bento Gonçalves, bem no centro de Caxias. Bem facinho de chegar, a gente ajuda, a gente tenta encaixar, a gente tenta fazer. E espero que não precise, mas estaremos lá. Mas, inclusive, o teu Instagram eu super indico. O Gui tá trazendo um monte de conteúdos de prevenção bem legais. Um conteúdo fácil de entender, acessível. Então, se você não vai precisar dele profissionalmente falando, e é assim que a gente espera, com certeza o conteúdo que ele está criando ali nas suas redes vai ser de grande valia para sua vida, para sua saúde, para sua família, enfim. Obrigado. Eu amei a nossa conversa. Também gostei. Também. Não, já que você já se emocionou, eu vou te fazer emocionar de novo, porque tu tá cada vez mais a cara do teu pai. Que bom, fico feliz. Muito obrigado. Em muitos momentos me senti falando com tio Mário. Ele cuida da gente de algum lugar. Aham. De algum lugar ele tá cuidando da gente.
Maravilhoso, tenho certeza que ele se orgulha muito de ti, do teu irmão, enfim. Obrigado. Então, são 2 grandes homens e também médicos. Obrigado. Eu amei. Eu vou agradecer antes que a gente comece a chorar aqui. Importante. A gente corta antes, entendeu? Meus patrocinadores, que são incríveis. Então, Ótica Veneza. O senhor já tá de óculos, doutor? Não. Então, quando tiver, eu super indico, tá? Tu bem sabe, né? Que eu sou a louca dos óculos, amo. E Antônio, minha mãe, meu pai, é tudo Ótica Veneza. Tem óculos de sol, de grau, e eu super indico. Dete maravilhosa. Bocate, né? Sempre nas nossas mesas. Nas nossas mesas, nas nossas vidas. Que faz parte. Inclusive, agora a gente tem o selo de qualidade do doutor, que aquele vinhozinho é top. É bom mesmo. Denilson, muito obrigada. Adorei essa escolha. O que era mesmo que nós estamos tomando aqui? Portada. Eu adorei. Muito bom. JC Soluções Hidráulicas Elétricas. Eu não sei, na sua casa, se você resolve esse tipo de coisa. Eu, na minha, não resolvo. Eu chamo o Jacir. Vou te mandar o contato. Manda. Lá minha Parma, em breve, agora em maio, no Zafari. Eu vou estar lá. Inclusive, eles têm um serviço, terão um serviço, em qualquer horário do dia, tu pode passar lá para pegar a sua comida, né? Então, diferentemente dos outros restaurantes, tu tem até, sei lá, 1h30 da tarde consegue passar pra pegar, ali tu consegue pegar. Então, sai do consultório, tá louco de fome, pode comer uma comidinha bem gostosa. Diniz Laser, para você que quer ficar assim mais gata, né, depilação em dia, botox em dia e assim por diante, passa lá na Diniz. E se você quer registrar o quê? A sua cirurgia? Não. Casamento, formatura, seus negócios, quer fazer um vídeo da tua dinâmica de consultório, enfim. MS Produções Audiovisuais, Matheus, maravilhoso, eu super indico também. Quinta-feira, 20 horas, tá no ar. Curta, comenta, compartilha muito, por favor. Te inscreve nesse canal. Se ainda não tá seguindo, @FabiLMB ou papoevinho.rs, por favor. E a gente segue daqui, né? Porque a gente merece. Bem. Um beijo, minha gente.